Estão vendo a minha tela já? Estamos. Então qual que é a solução de um SGBD? A solução é colocar um sistema entre os dados e os programas, né? Ou seja, colocar o meio de campo aqui. E aqui entra nos conceitos do SGBD, né? Uma independência física de dados. É a medida de isolamento de uma aplicação às modificações feitas na estrutura física dos dados. Okay? Ou seja, se eu alterar alguma coisa na minha base de dados, por exemplo, eu defini que eu quero o nome do aluno, o CPF, o RG, o endereço. Okay? Então, a minha aplicação, eu quero modificar alguma coisa nessa estrutura. A minha aplicação ela não precisa parar para atender não precisa parar totalmente para atender essa modificação. Eu vou lá e altero o que eu quero, a data de nascimento do meu aluno. Ok? Então, eu vou lá e faço essa alteração. E a aplicação ela só vai ser modificada naquele pedaço aonde eu preciso inserir a data de nascimento, certo? Independência lógica, né? É a medida de isolamento de uma visão de uma aplicação às modificações no esquema do banco de dados. Então, eu consigo modificar alguma lógica de funcionamento do meu sistema sem alterar diretamente a minha base de dados, se isso não for necessário. Lógico, se eu modificar alguma coisa na parte lógica, e isso daí refletir na minha base de dados, ela tem que ser aplicada, entendeu? E o que é um sistema de gerenciamento, um sistema gerenciador de banco de dados? Na verdade, é isso daqui, ó, que está aqui no meio em verde, ou corzinha, que não devia estar aqui, né? Esse verde, mas tudo bem. Vamos lá. Eu tenho um computador e um tablet. Aqui, no caso, um smartphone, ok? Eu tenho um computador e um smartphone. E tenho a minha base de dados. Vocês concordam comigo que a aplicação que vem para cá, ela tem é diferente ou tem alguma coisa de diferente para o que vem para cá? A cara, o desenho, o layout? Hein, pessoal? Como o professor não deu para entender? É o Acho seguinte, que sim. você concorda comigo que o mesmo layout, ou seja, a mesma aplicação, ou o mesmo conceito da minha base de dados, ela é diferente quando eu estou olhando no desktop e quando eu estou olhando no smartphone? Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que é meio diferente por causa Eu do também tamanho das acho que telas. Eu também acho que é diferente. Tem coisas diferentes aqui. Pode ser, por exemplo, que aqui esteja um vendedor fazendo a venda, certo? E aqui esteja um cliente realizando uma compra online. Pode acontecer isso, correto? Eles estão acessando a mesma base de dados? Não. Não. Então, eles Não. estão Vendendo, acessando. tá comprando. Eles estão. Um está vendendo, outro está comprando, mas eles estão acessando a mesma base de dados. Só que um está comprando e o outro está vendendo, correto? Só que a base é uma só. Aonde está cadastrado o cliente? Está aqui. Onde está cadastrado o produto? Está aqui. Onde vai ser gerada a nota? Está aqui. Certo? É uma base só. Só que são aplicações diferentes. Ok? São aplicações diferentes. Quem que gerencia isso daqui? O sistema gerenciador de banco de dados. Ok? Deixa eu ativar o Zoom It para vocês entenderem melhor isso aqui. Certo? Ou seja, a base ela é única. Ok? A base ela é única. A base ela é única e todos acessam a ela. Só que aqui vamos falar que é o vendedor, certo? E aqui é o comprador. Você concorda comigo que tem informações aqui que o vendedor vai ter acesso, mas o comprador não vai ter acesso? Uhum. Ou seja, o vendedor Ele consegue vai ter Como é que o cara vai alterar o preço? É isso, o comprador não vai conseguir fazer essa alteração, ok?
Ou ele não vai conseguir ver qual que é o preço de custo daquela peça, ou daquele item, certo? O comprador não consegue ver isso. O vendedor pode ver e falar, não, ó, eu posso dar um desconto de 5%. Onde deixa a letra maiúscula? O caps lock aqui, ó, fixa. Fixa. Ou caps lock. Deixou de novo. Ok, pessoal? Então, você pega e você tem a mesma base de dados com visão em separado. Tudo bem? Quem faz esse gerenciamento é esse item aqui. Esse daqui é o SGBD. E aí o SGBD você tem vários no mercado, né? Por exemplo, eu sempre trabalhei com o banco de dados Oracle. Mas a gente tem outros bancos de dados, o Postgre, o Access, o DB2, o MySQL, o SQL Server. Então, o Postgre, o gerenciador de banco de dados, ele é um conjunto de programas que alguma empresa ou instituição, por exemplo, a MySQL é uma instituição, né? Embora esteja vinculada com a Oracle, é uma instituição que controla ele e que desenvolve esse sistema de gerenciamento de banco de dados. Através disso daí, você consegue dar direito a quem vai acessar, quem vai manipular, ou seja, ele separa a aplicação final da base de dados. E você tem essa funcionalidade, ok? Então, a gente fala que a gente tem o programa de aplicação, ok? A gente tem os programas de aplicação, entendeu? Vocês estão vendo essa setinha que eu estou fazendo aqui, né? Ou não? Sim. Bem. Tá, que eu mudei a configuração aqui, não sei como que tá. Eu tenho os programas de aplicação, eu tenho a minha base de dados e eu tenho o meu SGBD. O SGBD é o que vai fazer o meio de campo entre a minha base, ó, o símbolo aqui, ó, de um cubo, ok? Com as minhas aplicações. Eu posso ter mais de uma aplicação, entendeu? Então, eu tenho os programas de aplicações e tenho a base de dados. Quem faz o meio de campo? O SGBD. Que eu falo também que é um esquema de conversão. Ele converte os dados daqui para as minhas aplicações. Ok? Então, o SGBD, ele é o meio de campo entre a minha base de dados e a minha aplicação. E a gente fala que um SGBD, ele tem a arquitetura de 3 camadas. O que é essas 3 camadas? Eu tenho o esquema físico. O que é o esquema físico? O esquema físico é onde os dados estão gravados mesmo, fisicamente, gravado de forma física. Quando você vai lá quando você foi no sistema do SWAP e pediu para colocar o teu nome, o teu CPF, teu RG, os telefones, o endereço, tal, isso daí foi gravado fisicamente em algum lugar, ok? Aonde esse lugar? Em um computador com um disco rígido, ok? E esse dado foi gravado fisicamente lá. Foi configurado byte a byte para que as informações estejam armazenadas lá, ok? Então, essa daqui é a primeira camada. Eu tenho a camada conceitual, que é essa camada conceitual? Como o meu banco de dados funciona? Como que ele é desenhado? Qual que é a planta baixa? Vocês sabem o que é uma planta baixa? Hein, pessoal? Não. Por exemplo, quando você vai construir a casa, não é uma planta baixinha, não, um coqueirinho aí de meio metro, tá, pessoal? Não é isso. Quando vocês vão construir uma casa, vocês vão para um engenheiro, um arquiteto, o que seja, ou um técnico de edificações e falam, ó, eu quero a planta da minha casa, eu quero dessa forma, quero isso, quero aquilo, quero desenhado dessa maneira. Okay? Então ele vai lá e desenha para você a planta. Você vai com essa planta para um pedreiro, um mestre de obras, o que seja, e fala, ó, eu quero uma casa nesses tamanhos. Lá vai ter a altura das paredes,
tamanho dos quartos, tamanho da sala, todos os cômodos do imóvel dividido da forma correta. E o pedreiro, mestre de obras, que seja, vai trabalhar dentro daquela planta que está dentro de um terreno que tem os limites e ele vai trabalhar usando aquelas medidas. Então a gente fala que o esquema conceitual do banco de dados também tem essa planta baixa, que é o desenho de como o meu banco funciona. Tudo bem? Tranquilo? Então o esquema conceitual é o desenho, a visão toda do meu banco, como que ele funciona. E aí eu tenho as minhas aplicações, certo? Por exemplo, lembra que eu falei do vendedor? O vendedor tem uma visão desse banco de dados. Ele só pode ver uma parte desse banco de dados. Qual que é a parte? Dos produtos que estão à venda. Tudo bem? Certo, pessoal? Então, Ok. a terceira camada. É onde eu divido, faço a divisão de todo esse meu banco de dados. O vendedor ele só consegue ver uma parte do meu banco. O comprador, desculpa. O vendedor ele consegue ver outra parte, entendeu? Então tem a visão externa 1, visão externa 2. Posso ter uma visão, por exemplo, de um supervisor de vendas que consegue ver tudo que o cliente consegue estar fazendo, mais o que cada funcionário dele faz. Por exemplo, eu quero saber dos meus funcionários quem mais vendeu, quem menos vendeu, quem tem mais reclamação, quem tem menos reclamação, ok? Eu posso ter uma visão superior, uma outra visão, que talvez não tenha nada a ver com isso aqui, que é referente à folha de pagamento. Eu tenho como é que fala? Eu tenho um setor lá que faz o pagamento dos meus funcionários, ok? Em cima das vendas. Então, eles têm uma visão totalmente diferente dos meus vendedores e totalmente diferente do meu cliente, ok? E todas essas visões pertencem ao esquema conceitual e possuem um esquema físico de gravação de dados, ok? Então, quando eu falo que eu tenho 3 camadas, que é uma arquitetura de 3 camadas, então eu estou falando do esquema físico, que como que o valor é gravado. Eu tenho uma visão. Ah, tá. Eu tenho uma visão do esquema conceitual e uma visão completa de todo o processo, mas de forma individualizada. De forma individualizada por necessidade da aplicação, ok? O comprador não precisa ver todas as informações que o vendedor tem, e esse vendedor, embora ele consiga ver tudo o que o comprador consegue ver ou não, dependendo da especificação, ele também não consegue ver o que um gerente geral, um dono, um proprietário da empresa consegue ver, ok? Então eu falo que eu tenho 3 camadas: o esquema físico, o esquema conceitual e a visão individualizada por área, ok? Quando eu falo que eu tenho uma arquitetura de 3 camadas, eu preciso ter alguns conceitos, certo? Propriedade que a gente fala que tem que ter as propriedades de um SGBD. A primeira é a consistência de dados. O que é essa consistência? É eu saber que o que foi gravado lá é verdadeiro, pode ter sido gravado, o cara pode ter gravado a informação errada, mas foi aquilo que ele gravou, ok? Vamos supor que digitem lá a idade do professor Luiz. A pessoa foi lá e digitou 43 anos. A gente sabe que é mentira, né? Eu tenho 47. Tudo bem? Tanto é que eu tenho que tomar a vacina dia 12, né? Eu não tenho 43, eu quero ter 47. Se fosse numa época normal, eu ia falar que eu tinha 33, mas tudo bem, vamos fazer que a gente tem 47. Ok? Então, ele digitou errado, é 43 anos. Mas tá gravado. O que você ia falar, Maria Fernanda? Não, nada, não. Pode continuar. Então tá bom. Então a pessoa foi lá e digitou 43 anos. Não importa se ela digitou certo ou errado isso daí. O banco de dados tem que garantir que aquela informação é correta de acordo com o que foi digitado. Tem que ter consistência. O SGBD avalia
os dados recebidos através de regras de integridade, garantindo que sempre estão corretos. Tudo bem? Ele deixa o banco de dados íntegro, consistente. Ó, isso daqui é verdade. Tudo bem? A validade. Os dados são válidos quando pertencem a um domínio de valores possíveis naquele caso. Eu tenho que validar essas informações. Por exemplo, eu não posso falar, eu falo que os meus funcionários, eles vão ter salários entre R$ 1.500 a R$ 2.500. Tudo bem? Beleza? Meus funcionários, eu tenho uma loja lá de venda e tal. Os salários dos meus funcionários, eles vão girar entre R$ 1.500 a R$ 2.500. Vai ter o pessoal que vai ganhar 1.500, vai ter o que vai ganhar 1.501 e o máximo que vai poder ganhar é 2.500. Ah, professor, está ganhando pouco. Eu estou dando exemplo, não estou falando que para vocês pagarem isso, tá? Os funcionários de vocês. Então, se a pessoa vai lá, putz, esse cara aqui, meu amigo, eu vou falar que ele vai ganhar R$ 3.500. E a pessoa digita lá R$ 3.500. O banco de dados não pode deixar que isso aconteça, correto? Então, eu tenho que validar esses dados. Então, eu tenho que validar. E tem que ter também que a informação está certa no lugar certo. Por exemplo, eu tenho o nome da pessoa. Imagina que isso aqui é um banco de dados. Ó. Eu tenho o nome, certo? Eu tenho o endereço e tenho o telefone. Então, eu vim aqui, ó. Aqui o nome da pessoa é José de Almeida Aparecido Navarro, certo? E aqui tem um 324. O que é isso? O que é esse 324? É válido isso daí? Tá certo? Sim Não. ou não, pessoal? Não, tá errado. Não. Então, o banco de dados não possibilitou que isso daqui seja validado de forma correta. Imagina que você tira um relatório, ou o teu gerente tira um relatório e fala, eu quero ver todos os nomes das pessoas que compraram algum item mês passado comigo. E aparece uma listagem, no meio da listagem aparece esses 324 aqui. O que vai acontecer? O gerente vai falar, tá errado, né? Vamos corrigir isso. Ou seja, vai ter um retrabalho para tentar identificar isso daqui, certo? Então, o banco de dados ele tem que ser consistente, eu tenho que garantir que o que foi gravado está lá, só que ele tem que ter validade também. Eu tenho que validar que aquele dado gravado está correto, está válido, é aquilo lá mesmo, de acordo com as regras que foram impostas, ok? Opa! Ele tem que ter completeza, é um nome meio estranho, se você procurar no dicionário não vai ter, ok? Mas eu tenho que garantir que todos os dados que precisam ser preenchidos estão disponíveis. Quando vocês se cadastraram no Instituto Federal, lá apareceu o nome de vocês, o RG, o CPF, o nome do pai, o nome da mãe, o nome dos responsáveis, o telefone de contato, o telefone celular, a idade de vocês, ok? Apareceu tudo isso aí. Então, o banco de dados, ele tem que dar garantia que todos os dados foram preenchidos. Por exemplo, se vocês colocassem lá e não colocassem o endereço de vocês, o que ia acontecer? Ia dar erro? Dá erro. Ia dar erro. Por quê? Porque o banco de dados tem que falar, coloque o endereço válido. Pode até ser que vocês moraram na Rua Bahia e foram lá e digitaram Rua Xing Ling 325, ok? Mas vocês tinham que ter digitado alguma coisa. Então, aqueles dados tinham que estar completos, ok? Além da completeza de todos os dados necessários estarem completos, ele também precisava de consistência. Completeza não significa que tudo que eu pedi tem que ser inserido, só o que é necessário. Por exemplo, quando eu prestei o concurso público, lá em 2011, quando eu fui chamado para trabalhar, eles pediram o certificado de reservista, ok? O certificado de reservista,
é necessário para todo mundo que passou no concurso público? Talvez. Se a pessoa for do sexo masculino, sim. Se a pessoa for do sexo feminino, não. Ok? Não é obrigado a apresentar o certificado de reservista. Por quê? Porque mulher não é obrigado a fazer o juramento à pátria, né? Ok? Não estou criticando que a mulher não é necessário. Por mim, o exército pode acabar, que aquilo lá só serve de cabide de emprego para vagabundo. Tudo bem? Aí, professor, eles defendem as nossas fronteiras. Ah, defende sim. Eles defendem o bolso deles. Não vem com essa comigo para mim, não, tá? Então, todos os dados precisam ser conhecidos e disponíveis. E consistência. Se eu digitei aquilo lá, eu tenho que ter uma garantia de consistência. Sempre que a mesma informação é gravada, mesmo em locais diferentes, ela tem o mesmo valor, certo? Então eu vou olhar lá e vou falar que a hora que eu olhar que o salário da pessoa tá lá, aquilo lá é consistente, tá garantido que o salário daquela pessoa pertence mesmo àquela pessoa, tudo bem? Então, quando eu falo SGBD mais banco de dados, eu tenho que ter a independência dos dados e a consistência dos dados, ok? Quais são os SGBDs que a gente tem no mercado? A gente tem alguns SGBDs mais famosos, a gente tem centenas de milhares, né? Mas, por exemplo, o que eu mais trabalho hoje é o MySQL. Quando eu era DBA, quando eu trabalhava com um banco de dados em empresas mesmo, eu trabalhei muito com o Oracle, certo? O Oracle Database. Hoje, na parte acadêmica, eu trabalho mais com o MySQL, que ele é mais tranquilo. Tem um outro também, que é o SQLite, que a gente vai, como a gente está remoto, e nem todas as pessoas têm computadores de forma potente, a gente vai trabalhar com SQLite, ok? Mas se fosse lá no instituto, a gente ia trabalhar com o MySQL. Tem o DB2 da IBM, tem o SQL Server, tem o Jasmine, tem o Microsoft Access, ok? Tem o Dataflex. Esse Dataflex aqui é muito antigo, pessoal. Eu utilizei isso aqui, ó, entre 93 e 96 até meados de 2005, 2004, certo? Que eu utilizei o Dataflex. O Postgre, que é um banco de dados ainda bem atual. O Jasmine, o SQL Server, tem vários. Esses aqui são só alguns exemplos e os seus símbolos. Então, quando você vê o MySQL, você vai ver esse símbolo aqui. Quando você vê o Oracle, você vai ver esse aqui, DB2, o SQL Server, o Postgre, o Jasmine, o Access, o Dataflex. Dataflex é meio difícil ver, mas tudo bem. Certo? E o que o SGBD faz? Isso daí eu já falei, né? Dúvidas que permanecem. Eu tenho os programas de aplicação, eu tenho o esquema de conversão e eu tenho o banco de dados. Esse banco de dados é a gravação física no meu disco, aqui no disco do meu computador. Quando eu crio o banco de dados, ele está sendo gravado fisicamente aqui, certo? E aí vem as dúvidas que permanecem. Como que eu preparo os dados adequadamente? Esse esquema de conversão, ele faz o preparo dos dados para serem gravados e posteriormente lidos e alterados pelos programas de aplicação, seja ele um desktop ou seja ele um smartphone. Tudo bem? A nossa disciplina, a nossa disciplina vai se ater a como fazer o esquema de conversão e como fazer a gravação nesses bancos de dados. No primeiro semestre, a gente vai trabalhar aqui, ó, certo? No esquema de conversão. E no segundo semestre, se Deus quiser, a gente já vai estar online, a gente vai trabalhar aqui no processo de gravação e leitura dos dados, que é a linguagem SQL. Tranquilo? Aqui é o meu SGBD.
Aqui é o SGBD. Então, eu tenho que aprender a como gravar adequadamente. Como fazer a gravação de forma adequada para o meu banco de dados. Entenderam? E aí eu pergunto, qual que é o SGBD que eu devo utilizar? E aí, pessoal? Quem chuta? Daqueles Aí eu já não sei. desses Ah, SGBD. daqueles lá? É. MySQL? Na verdade, eu tenho que utilizar o que melhor se adequa à minha aplicação. Vamos supor que a minha aplicação ela é muito simples. Ela é bem simples mesmo. Eu não preciso nem de um SGBD desse daqui. Uma planilha Excel já resolve. Entendeu? Ou uma planilha Excel. Eu tenho uma... Eu trabalho numa empresa... Não estou falando que eu trabalho, tá? Supostamente. Hipoteticamente, se eu trabalhasse em uma empresa muito grande, muito provavelmente desses bancos de dados aqui, que eu conheço, só 3 bancos de dados que eu conheço, tá, pessoal? Não estou falando que só 3 bancos de dados iriam suportar uma aplicação bem pesada para rodar. Que são esses 3 aqui, ó. Oracle, IBM e SQL Server. Vamos supor aí um Banco do Brasil da vida, uma Petrobras, alguma coisa nesse sentido. Ok? Então, dos bancos de dados que eu conheço, professor, ele tem um banco X lá que eu sei que trabalha com grandes. Estou falando dos bancos que eu conheço, os bancos que suportam um grande volume de aplicação de dados seriam esses 3 bancos aqui: o Oracle, o IBM e o SQL Server. Entenderam? Professor, eu tenho uma empresa, ela vende um pouquinho lá, tem um volume grande de transações, tal, mas não é uma grande empresa lá, vamos falar, eu consigo gerenciar. Eu tenho alguns outros bancos de dados que até suportam um volume menor de dados, suportam um grande volume de dados, mas não uma coisa exponencial, certo? PostgreSQL, MySQL, Firebird, tem vários nesse sentido. E aí tem os bancos de dados que são mais simples, que eu conheço aplicações perfeitas que funcionam perfeitamente, só que se eu precisar de uma exponencialidade, o que é isso? A minha aplicação, o meu negócio se torna exponencial em número de clientes, número de vendas, número de processos, o que seja. Se eu precisar de uma escala muito rápida para crescer, ele não vai me suportar. Lá para a loja, lá da esquina da minha casa, vai funcionar? Para o escritório lá para gerenciar alguns documentos, vai suportar? Vai, ok? Mas não de forma exponencial, tudo bem? E esse Jasmine aqui, ó, isso aqui eu sei que ele existe, é igual caviar, eu sei que ele existe, mas nunca experimentei não, viu? Então, não posso falar nada para vocês. Tudo bem? Então, a nossa preocupação não vai ser em si, nessa disciplina, qual é o banco de dados que a gente vai utilizar. A gente vai aprender basicamente a fazer o esquema conceitual e como que eu vou gravar esses dados no meu ou nos meus bancos de dados. Tudo bem? Professor, e a aplicação? A aplicação, vocês aprendendo lógica de programação com o Douglas, meu filho, em uma semana vocês aprendem qualquer linguagem de programação. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Beleza. Tudo bem. Tranquilo? Tudo bem. Então tá bom. Tomei um susto aqui do coração Por quê? Eu também. por causa do telefone. Tocou aqui. Alguém deve estar tentando me ligar. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, na próxima aula, a gente já vai começar a entender o que é um esquema conceitual, o que é um esquema de conversão. Tudo bem? E no próximo semestre a gente vai entender como que a gente faz a gravação em uma base de dados.
Tranquilo? Tranquilo. Beleza, Tranquilo. pessoal? Beleza. Então tá. Deixa eu só parar a gravação aqui.